Como tudo começou, o que havia antes das estrelas, das galáxias, da própria luz. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada pelo nascimento do cosmos, desde o caos primordial até o surgimento da ordem que estrutura o universo atual. A história que você vai ouvir atravessa bilhões de anos, revelando como a matéria se organizou, como as forças se separaram e como a luz conseguiu finalmente escapar. É uma viagem no tempo e no espaço, narrada com calma, profundidade e contemplação. Vamos explorar os grandes marcos da cosmologia moderna, as descobertas que nos permitem entender nossas origens. Enquanto você relaxa, os mistérios do universo vão se revelando, camada por camada. Do Big Bang à estrutura cósmica atual, tudo é parte de um mesmo fio narrativo. Feche os olhos, respire fundo e venha conosco descobrir o que criou tudo. O nascimento do tempo e do espaço, o instante do Big Bang, tudo o que conhecemos, matéria, energia, espaço e tempo, teve início em um instante incrivelmente denso e quente. Esse momento é conhecido como Big Bang. Ao contrário do que o nome sugere, não foi uma explosão no espaço, mas sim a expansão do próprio espaço. Antes dele, não havia fora, nem tempo correndo, nem distâncias a percorrer. A realidade, como entendemos, ainda não existia. Foi ali que começou a jornada de tudo. O Big Bang marca o surgimento do tempo. Antes disso, perguntar o que havia é uma questão sem sentido segundo a física atual. O tempo começou a fluir a partir daquele ponto inicial. A densidade e a temperatura eram tão extremas que as leis da física como conhecemos ainda não podiam ser aplicadas. Durante as primeiras frações de segundo, o universo estava concentrado em uma singularidade. Uma condição onde espaço e tempo estavam fundidos de maneira incompreensível. Logo após esse nascimento, o universo passou por uma fase de expansão vertiginosa chamada inflação cósmica. Em um intervalo infinitesimal de tempo, ele se expandiu de uma escala subatômica para algo com dimensões astronômicas. Essa inflação alisou o espaço, tornou o universo homogêneo em larga escala e plantou as sementes das flutuações que dariam origem a tudo. Mesmo sendo breve, essa fase foi decisiva para o que viria depois. À medida que o universo se expandia, também se resfriava. As energias extremas deram lugar a partículas fundamentais. Quarks, leptons, fótons. Essas partículas surgiam e desapareciam em equilíbrio com a energia ao redor. O espaço ainda não tinha estrutura, mas já havia movimento, instabilidade e possibilidades. Era o início da física. Era o início da organização a partir do caos. Com o passar dos milésimos de segundo, as forças fundamentais começaram a se separar. No princípio, havia apenas uma única força unificada. Mas, com o resfriamento, surgiram a gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares fraca e forte. Esse processo de separação é chamado de quebra de simetria. Ele permitiu que o universo adquirisse características distintas e dinâmicas variadas. Era como se as engrenagens da realidade começassem a se montar. A singularidade inicial deu lugar a um plasma de partículas e radiação. Era uma verdadeira sopa cósmica, onde a matéria ainda não existia como conhecemos. A luz não podia se propagar livremente, pois era constantemente absorvida e reemitida pelas partículas. O universo era opaco. Mas mesmo nesse estado primitivo, as leis naturais já estavam em ação. A simetria quebrada havia definido o caminho da evolução cósmica. As flutuações quânticas, minúsculas variações na densidade desse plasma, foram amplificadas pela inflação. Essas irregularidades se tornariam, bilhões de anos depois, galáxias, estrelas e planetas. A partir de pequenas imperfeições, o universo construiu toda a complexidade que conhecemos. Cada átomo do nosso corpo carrega a assinatura dessa expansão primordial.
Somos literalmente ecos do Big Bang. Apesar de sabermos muito sobre esse início, ainda existem limites no nosso conhecimento. As condições nos primeiros instantes desafiam os modelos atuais. A física quântica e a relatividade geral entram em conflito nesse cenário. Por isso, ainda buscamos uma teoria unificada que possa explicar com clareza o que aconteceu antes da inflação. Algo que vá além dos modelos clássicos. Um novo olhar sobre a origem de tudo. O instante do Big Bang não foi apenas o começo do universo físico. Foi o nascimento da possibilidade, do tempo, da direção. É a linha zero da existência. O ponto onde as perguntas mais fundamentais se concentram. De onde veio o universo? Por que existe algo em vez de nada? Essas questões ecoam desde aquele primeiro momento e continuam sem resposta definitiva. O Big Bang não é o fim de um mistério, mas o início de muitos outros. É a origem do que podemos estudar e o limite do que podemos compreender. Ao contemplar esse instante, sentimos o peso e a leveza da dúvida. O tempo começou ali, e com ele, começou também a nossa jornada por respostas. Uma jornada que, ao que tudo indica, está apenas começando. O universo primordial, calor, caos e a sopa cósmica. Após o início do Big Bang, o universo entrou em uma fase de expansão e resfriamento. Mas durante seus primeiros momentos, ele era tudo menos calmo. Imagine uma vastidão sem fronteiras, repleta de energia pura, partículas instáveis e luz em todas as direções. Era um cenário caótico e denso, como uma grande caldeira cósmica em ebulição. A matéria ainda não existia como conhecemos. Tudo era energia comprimida, flutuando em equilíbrio instável. Nesse caldo primordial, as partículas fundamentais surgiam e desapareciam o tempo todo. Quarks, elétrons, neutrinos e fótons formavam uma verdadeira sopa energética. Essas partículas se colidiam, se recombinavam e se aniquilavam em uma dança frenética. A temperatura era tão alta que estruturas estáveis não podiam se formar. Não havia átomos, nem núcleos, nem luz livre. Apenas caos. Ainda assim, desse aparente descontrole, emergiriam as bases da ordem cósmica. À medida que o universo se expandia, sua temperatura caía. E com o resfriamento, novas possibilidades começaram a surgir. A energia foi se convertendo lentamente em matéria. Quarks passaram a se unir por meio da força forte, formando prótons e nêutrons. Esses, por sua vez, deram origem aos primeiros núcleos atômicos. Esse processo é conhecido como nucleossíntese primordial e ocorreu nos primeiros minutos de existência do universo. Durante essa fase, o universo ainda era opaco. A luz não podia viajar livremente, pois estava interagindo com as partículas carregadas. Os fótons eram absorvidos, espalhados e reemitidos sem cessar. Era como um nevoeiro denso e incandescente que impedia qualquer transparência. Mesmo assim, os fundamentos da matéria estavam sendo lançados. Cada partícula que se estabilizava era um passo em direção à estrutura que viria. A composição dessa sopa cósmica era dominada por hidrogênio e hélio, os elementos mais leves e abundantes até hoje. Pequenas quantidades de deutério e lítio também surgiram, mas os elementos mais pesados só apareceriam muito tempo depois, nas estrelas. Esse equilíbrio entre elementos leves determinaria toda a evolução posterior do universo. A distribuição da matéria nessa fase foi crucial para a formação de galáxias, estrelas e planetas. Curiosamente, pequenas flutuações na densidade dessa sopa cósmica, quase imperceptíveis, foram essenciais para a estrutura futura do universo. Áreas ligeiramente mais densas atraíram mais matéria, crescendo com o tempo por efeito gravitacional. Essas irregularidades seriam amplificadas até formar grandes aglomerados cósmicos. O universo, portanto, já carregava em seu início os traços do que viria a ser.
ordem nascendo do caos. O universo primordial era regido por interações fundamentais. A gravidade tentava reunir a matéria, enquanto a radiação pressionava para afastá-la. Esse equilíbrio tênue moldou a expansão e permitiu a formação das primeiras estruturas estáveis. Mesmo em meio a temperaturas inconcebíveis, as leis da física atuavam com precisão. Nada acontecia ao acaso. Tudo seguia as engrenagens invisíveis do espaço-tempo nascente. Durante centenas de milhares de anos, esse estado quente e opaco permaneceu. O universo ainda era jovem, em crescimento acelerado, mas já dava sinais de organização. O caos inicial não era desordem sem sentido. Era um estado transitório, repleto de potencial. O cosmos era um útero fervente, onde o tempo, a matéria e a energia se combinavam para gerar complexidade. A física se tornava o alicerce de toda a existência. Ao refletirmos sobre essa fase, percebemos o quanto o universo é capaz de transformar energia em forma e caos em padrão. O que parecia imprevisível revelou-se estruturado, e o que parecia aleatório revelou-se sensível a variações mínimas. O calor, o movimento, a instabilidade, tudo isso era necessário para que a matéria surgisse. O caos não era o contrário da ordem. Era o seu precursor inevitável. Assim, o universo primordial foi o cenário de transição entre o nada estruturado e o tudo que conhecemos. Um tempo em que as partículas vagavam sem destino aparente, mas já obedecendo regras profundas. O calor do início não era um obstáculo, mas um berço, e o caos que o preenchia continha em seu interior o projeto oculto de tudo que viria a existir. Uma sinfonia invisível começava a ganhar forma. A recombinação e a libertação da luz. Após cerca de 380 mil anos, desde o Big Bang, o universo alcançou uma temperatura suficientemente baixa para permitir a formação dos primeiros átomos. Esse momento é conhecido como a Era da Recombinação. Nele, elétrons livres se uniram a prótons, formando átomos neutros de hidrogênio. Esse processo transformou profundamente o cosmos. A matéria finalmente ganhava estrutura estável, e algo extraordinário aconteceu. A luz se libertou. Com os elétrons ligados aos núcleos, os fótons, partículas de luz, deixaram de ser absorvidos e reemitidos constantemente. O universo, antes opaco e turbulento, tornou-se transparente. Pela primeira vez, a luz pôde viajar livremente pelo espaço. Essa radiação, que ainda hoje podemos detectar, é chamada de radiação cósmica de fundo. Ela é o eco mais antigo do universo visível, uma fotografia térmica do cosmos primordial. A recombinação não foi um evento instantâneo, mas um processo gradual. À medida que a temperatura caía, mais átomos se formavam, até que a maioria da matéria estivesse em forma neutra. Esse equilíbrio químico possibilitou a transição para uma nova era, a Era da Luz. O universo passou de um nevoeiro denso para uma vastidão translúcida. E com essa transparência, as estruturas começaram a se manifestar mais claramente. A radiação cósmica de fundo nos revela a distribuição da matéria no universo jovem. Suas pequenas variações de temperatura correspondem às flutuações de densidade que deram origem às galáxias. Medir essa radiação é como olhar para o passado profundo com um termômetro cósmico. Cada ponto dessa radiação carrega informações sobre a física da infância do universo. É um mapa do que somos, congelado no tempo. A libertação da luz também marcou a separação definitiva entre matéria e radiação. Antes disso, o universo era uma mistura inseparável de ambos. Agora, a matéria dominava a estrutura, enquanto a radiação se tornava um pano de fundo. Essa mudança permitiu que a gravidade começasse a reunir a matéria de forma mais eficiente. A semente da complexidade havia sido plantada. O silêncio luminoso do cosmos começava.
Curiosamente, o universo permaneceu escuro mesmo após essa libertação da luz. Isso porque, embora os fótons estivessem livres, não havia ainda fontes de luz visível, como estrelas. Essa fase é conhecida como a Era das Trevas Cósmicas, um período silencioso e sem brilho, mas repleto de transformação. O universo estava transparente, mas ainda aguardava as primeiras fontes de luz. Era o prenúncio da próxima revolução. Os dados obtidos pelos satélites WMAP e Planck revelaram detalhes impressionantes da radiação cósmica de fundo. Eles nos mostram que o universo é incrivelmente uniforme em grande escala, mas com imperfeições sutis que explicam sua estrutura atual. Essas imperfeições são como notas musicais em uma partitura cósmica. Elas ditam a melodia da formação galáctica. E cada uma delas surgiu nessa era da recombinação. A recombinação também representa um ponto de virada filosófico. É o momento em que o cosmos se torna observável em profundidade. Quando olhamos para o céu noturno com telescópios, estamos literalmente vendo a luz que escapou naquele tempo. O passado nos alcança todos os dias, em cada fóton que atravessa o universo. A recombinação permitiu o registro da história cósmica em luz, um diário de bilhões de anos. Esse processo é fundamental para a compreensão da cosmologia moderna. Sem ele, não teríamos acesso direto ao início de tudo. A radiação cósmica funciona como um espelho retrovisor universal. Nos ajuda a validar teorias, ajustar modelos e entender melhor o que aconteceu nos primeiros instantes. É como uma janela congelada no tempo, e ela começou a se abrir com a recombinação. A libertação da luz foi mais que um fenômeno físico. Foi a aurora do visível. Um momento em que o universo se tornou capaz de registrar sua própria história através da luz. A partir dali, cada galáxia, cada estrela e cada planeta seriam visíveis em potencial. A escuridão ainda reinaria por um tempo, mas a luz já havia vencido a barreira. E o cosmos, enfim, podia brilhar. A radiação cósmica de fundo e suas pistas invisíveis. A radiação cósmica de fundo é a luz mais antiga do universo. Ela foi emitida quando os átomos se formaram, durante a recombinação, e continua viajando pelo espaço desde então. Apesar de invisível aos nossos olhos, essa radiação permeia todo o cosmos. É como um sussurro do início dos tempos, presente em todas as direções. Detectá-la foi como encontrar um eco congelado do Big Bang, e ela se tornou uma das maiores provas da origem do universo. Essa radiação foi prevista teoricamente nos anos 1940, mas só foi detectada por acaso em 1965. Arno Penzias e Robert Wilson, ao trabalharem em uma antena de rádio, perceberam um ruído persistente. Esse ruído vinha de todos os lados e não podia ser explicado por fontes locais. Era o registro do calor remanescente da infância do universo. Essa descoberta rendeu a eles o Prêmio Nobel e mudou a história da cosmologia. A radiação cósmica de fundo é extremamente uniforme, mas não completamente. Pequenas variações de temperatura, chamadas anisotropias, são cruciais. Elas revelam as sementes da estrutura cósmica. Regiões um pouco mais densas gravitavam mais matéria e, com o tempo, deram origem a galáxias. Estudar essas flutuações é como examinar o molde original do universo. Um mapa sutil daquilo que um dia viraria tudo o que conhecemos. Com o avanço da tecnologia, observações cada vez mais precisas foram feitas. Satélites como COBE, WMAP e Planck mapearam com altíssima resolução essa radiação. Eles mostraram com clareza as variações de temperatura e densidade no universo primitivo. Esses mapas se tornaram fundamentais para confirmar o modelo do Big Bang. Cada ponto frio ou quente na radiação conta parte da história da formação cósmica.
A temperatura média da radiação cósmica de fundo é de cerca de 2,7 Kelvin, apenas alguns graus acima do zero absoluto. Isso indica o quanto o universo esfriou desde seus primeiros momentos. Mas é nas minúsculas variações em torno dessa média que mora o tesouro da informação. São diferenças de milionésimos de grau que carregam pistas sobre o início de tudo. O cosmos fala baixinho, mas com muita precisão. Essa radiação não é apenas uma imagem congelada do passado. Ela também nos ajuda a estimar a idade do universo, seu conteúdo e sua geometria. Por meio dela, sabemos que o universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos, que é composto majoritariamente de energia escura e matéria escura, com apenas uma fração de matéria comum, e que sua geometria é plana, o que tem implicações profundas para o destino cósmico. Curiosamente, essa radiação está presente em nosso cotidiano. Se você sintonizar uma televisão analógica fora de estação, parte do chiado que verá vem dessa radiação ancestral. É como se o passado insistisse em nos lembrar que está por perto. Mesmo no silêncio de um quarto escuro, há fótons da radiação cósmica atravessando você. Invisíveis, mas reais. Antigos, mas ainda em movimento. Algumas anomalias ainda desafiam os cientistas. Zonas frias excessivas, padrões incomuns e alinhamentos intrigantes foram detectados nos mapas da radiação. Não se sabe ao certo se são falhas estatísticas, ruído instrumental ou pistas de algo mais profundo. Talvez indícios de multiversos, talvez reflexos de uma física ainda desconhecida. A radiação cósmica continua sendo fonte de perguntas, além de respostas. Ela representa um limite observável do universo. Tudo o que vemos está dentro da esfera formada por essa radiação. O que existe além disso permanece inacessível para nós. É como o horizonte de um barco. Sabemos que há algo adiante, mas não podemos enxergar. A radiação cósmica marca, portanto, uma fronteira do conhecimento, e ao mesmo tempo é o ponto de partida da luz que podemos decifrar. Assim, o brilho suave dessa radiação ancestral continua sendo uma das maiores conquistas da ciência moderna. Ao estudá-la, tocamos o nascimento do tempo, da matéria e da luz. É o retrato mais antigo do universo, moldado com paciência e precisão. E, ainda hoje, mesmo bilhões de anos depois, ela continua nos guiando pelas trilhas invisíveis do cosmos. A matéria escura e seu papel na formação das galáxias, nem toda matéria no universo é visível. Existe algo que não emite luz, não reflete, nem absorve radiação de forma detectável, e ainda assim exerce gravidade. Esse algo é chamado de matéria escura. Sua presença é percebida indiretamente, através de seus efeitos sobre a matéria comum. É invisível aos telescópios, mas essencial para o funcionamento do cosmos. Sem ela, as galáxias sequer poderiam ter se formado. A existência da matéria escura foi proposta para explicar certas anomalias gravitacionais. Ao observar o movimento das estrelas nas galáxias, os astrônomos perceberam algo estranho. As estrelas nas bordas das galáxias giravam rápido demais, como se houvesse mais massa do que se via. A única explicação plausível era que havia uma imensa quantidade de matéria invisível. Algo presente, mas oculto. Estudos posteriores mostraram que essa matéria escura não está apenas nas galáxias, mas forma vastos halos que as envolvem. Esses halos são como moldes gravitacionais, que seguram as estruturas galácticas unidas. Sem essa força adicional, a rotação das estrelas faria as galáxias se despedaçarem. A matéria escura funciona como uma cola invisível. É o esqueleto sobre o qual o universo se sustenta. Além disso, simulações computacionais mostram que as grandes estruturas do universo, como os filamentos cósmicos,
só se formam corretamente quando a matéria escura é incluída nos cálculos. Ela age como um guia gravitacional que atrai a matéria comum. As galáxias se formam nos vales gravitacionais da matéria escura. Onde há maior densidade dela, há mais chances de formar estrelas e sistemas. Mesmo sem sabermos sua composição exata, sabemos que a matéria escura representa cerca de 85% da matéria total do universo. A matéria comum, feita de átomos, é apenas uma pequena parte do todo. É impressionante pensar que tudo o que vemos, planetas, estrelas, galáxias, corresponde a menos de 15% do que realmente existe. A maior parte do universo é feita de algo que não podemos ver diretamente. Diversos candidatos já foram propostos como constituintes da matéria escura. Entre eles, partículas chamadas WIMPs, partículas massivas fracamente interativas, e axions. Experimentos tentam detectá-las em laboratórios subterrâneos, longe de ruídos externos. Mas até hoje, nenhuma foi observada diretamente. A matéria escura permanece como um dos maiores mistérios da física moderna. Uma sombra essencial. Grupos de galáxias também revelam a presença da matéria escura. Ao estudar seus movimentos coletivos, percebe-se que há mais massa do que a luz indica. Através de lentes gravitacionais, quando a luz de objetos distantes é distorcida, conseguimos mapear indiretamente essas regiões invisíveis. É como enxergar uma estrutura oculta através de sua influência sobre a luz. A matéria escura revela sua forma através do que afeta. Embora não interaja com a radiação eletromagnética, a matéria escura responde à gravidade. Isso a torna capaz de influenciar o crescimento das estruturas cósmicas. Ela foi fundamental para o colapso inicial das nuvens de gás que deram origem às galáxias. Sem sua presença gravitacional, o universo teria permanecido difuso por muito mais tempo. A matéria escura acelerou a organização do caos. O papel da matéria escura vai além da formação galáctica. Ela também influencia a expansão do universo e a evolução das grandes escalas cósmicas. Sua distribuição afeta como a luz viaja através do espaço e pode conter pistas sobre uma física ainda mais profunda, talvez ligada a dimensões ocultas ou partículas ainda não compreendidas. Estudá-la é como espiar por uma fresta no véu do desconhecido. A matéria escura é, portanto, um enigma que sustenta o universo, invisível, mas insubstituível, silenciosa, mas fundamental. Ela desafia nossa compreensão e nos lembra de que há muito mais no cosmos do que os olhos podem ver. E talvez, justamente por isso, ela torne o universo ainda mais fascinante. As primeiras estrelas e a era da reionização. Após a recombinação, o universo atravessou um longo intervalo sem fontes próprias de luz visível. Havia gás hidrogênio neutro por toda parte, transparente à radiação de fundo, mas sem estrelas acesas. E gravidade começou a reunir a matéria nas dobras da teia cósmica, ampliando flutuações que eram minúsculas. Halos de matéria escura surgiram como moldes gravitacionais. Dentro deles, o gás foi canalizado e comprimido. A aurora cósmica preparava-se nos bastidores. Para que uma estrela nasça, o gás precisa perder energia e colapsar. Sem elementos pesados, o resfriamento dependia do hidrogênio molecular, uma rota menos eficiente. Ainda assim, nos núcleos mais densos, a pressão sucumbiu. O colapso acelerou e os primeiros núcleos protoestelares ganharam massa rapidamente. Eram estrelas gigantes, de curta vida e grande luminosidade. Quando acenderam, o universo escuro recebeu suas primeiras lâmpadas. Essas primeiras estrelas são chamadas de população 3. 100 metais em sua composição eram mais quentes e brilhantes que a maioria das estrelas atuais.
Bombardeavam o meio ao redor com fótons ultravioleta energéticos. Ao encontrar o gás neutro, essa radiação arrancava elétrons dos átomos. Em torno de cada estrela, formavam-se bolhas de gás ionizado. O cenário local mudava da noite ao dia em escalas cósmicas. A reionização, portanto, foi tanto uma mudança de estado do gás quanto uma reengenharia do ambiente. Ao ionizar o hidrogênio, a radiação ultravioleta elevou a temperatura do meio difuso. Isso inibiu, em parte, o crescimento de estruturas muito pequenas, que perderam gás pela pressão térmica. Em halos maiores, porém, o suprimento continuou. O resultado foi um universo mais desigual, com berçários favorecidos e outros reprimidos. Como sabemos que isso aconteceu? Observações de quasares distantes mostram o trilho de Lyman alfa. Quando há hidrogênio neutro, sua luz é absorvida em blocos escuros. A rarefação desses blocos com o aumento do tempo cosmológico indica a progressão da reionização. Além disso, a polarização da radiação cósmica de fundo guarda a assinatura integrada do processo. Diferentes linhas de evidência convergem para o mesmo quadro. Telescópios como o Hubble e o James Webb revelam galáxias muito jovens, com espectros que denunciam estrelas quentes e pouco metálicas. Vemos emissões que indicam ionização intensa do entorno. Esses sinais compõem um mosaico que, somado às simulações numéricas, reconstrói a cronologia provável. A luz que nos alcança de bilhões de anos atrás mapeia uma fronteira móvel entre o neutro e o ionizado. No fim, acender as primeiras estrelas foi acender a história visível do universo. A reionização encerrou as eras escuras e inaugurou um ambiente translúcido, onde a luz podia percorrer distâncias cósmicas. Galáxias começaram a interagir com o meio, regulando a própria formação estelar. A partir desse amanhecer, a arquitetura luminosa que observamos hoje passou a se desenhar com clareza. O silêncio primordial deu lugar a um coro de fótons. Como surgiram os primeiros átomos, hidrogênio e hélio. Nos minutos iniciais após o Big Bang, o universo expandia e esfriava com rapidez, saindo de um estado de energia extrema para um plasma de partículas elementares. Prótons e nêutrons começaram a se estabilizar à medida que a temperatura caía, abrindo espaço para interações nucleares eficientes. Esse ambiente denso e breve funcionou como uma fornalha cósmica. Era o cenário ideal para que núcleos leves se formassem. As leis fundamentais já atuavam com precisão. O caos começava a ceder lugar à estrutura. Esse período é conhecido como nucleossíntese primordial e durou apenas alguns minutos, mas deixou uma assinatura permanente no cosmos. Enquanto a expansão cronometrava as reações, a força nuclear forte unia prótons e nêutrons. O equilíbrio entre tempo, densidade e temperatura determinou o inventário químico resultante. Um atraso maior ou menor mudaria todo o desfecho. O universo, no entanto, seguiu uma trilha muito específica, e essa trilha é observável hoje. O primeiro degrau dessa escada nuclear foi o deutério, um isótopo do hidrogênio com um nêutron no núcleo. Sem ele, a cadeia de reações não avançaria, pois prótons isolados não formam hélio diretamente em condições cosmológicas. O deutério atuou como junção intermediária, permitindo a construção de núcleos mais pesados. Sua abundância remanescente funciona como um termômetro do início. Medir deutério é ler o relógio primordial. Com a ponte do deutério estabelecida, 4 núcleos puderam juntar-se em consequência. 2 prótons e 2 nêutrons formando o hélio 4, um núcleo excepcionalmente estável. Pequenas frações de hélio 3 e traços de lítio 7 também surgiram. A queda rápida da temperatura logo interrompeu o processo, congelando o quadro químico. Elementos acima do lítio não tiveram tempo para se formar ali. O forno primordial desligou-se cedo. O resultado global
foi elegante e simples, cerca de 3/4 da matéria bariônica em hidrogênio e quase 1/4 em hélio, com migalhas de deutério e lítio. Essa proporção não é um detalhe. Ela condicionou a história posterior do universo. Nuvens de gás, com essa composição, colapsaram sob a gravidade. Estrelas ascenderam usando hidrogênio como combustível, e nelas a química ganhou caminhos que o início não ofereceu. A confirmação desse roteiro veio de duas frentes observacionais que se reforçam. De um lado, medidas de abundâncias em nuvens muito antigas e quase intocadas apontam para os valores previstos. De outro, o mapa preciso da radiação cósmica de fundo fixa os parâmetros cosmológicos que alimentam os cálculos. Teoria e observação encaixam-se com notável concordância. O passado não é apenas deduzido, é medido em luz. Ainda há tensões finas, como o chamado problema do lítio, em que a quantidade prevista de lítio-7 excede algumas medidas estelares. Esse desvio pode apontar para processos astrofísicos que destruíram lítio nas superfícies das estrelas ou para ajustes na física do início. Longe de negar o quadro geral, essas discrepâncias refinam perguntas. A ciência avança nos detalhes, e os detalhes aqui são férteis. Concluída a etapa nuclear, o universo permaneceu um plasma por centenas de milhares de anos, com elétrons livres dispersando fótons. Os núcleos formados ainda não eram átomos neutros, faltava capturar elétrons de forma estável. Esse capítulo só se fecharia na recombinação, quando o resfriamento permitiu a união duradoura entre cargas opostas. A partir daí, a luz se libertaria e a transparência cósmica começaria. A importância física e histórica do hidrogênio e do hélio não pode ser subestimada. O hidrogênio alimenta estrelas e define sua longevidade, enquanto o hélio estabiliza parte da evolução estelar e participa de queimas subsequentes. Com essa dupla, o universo inaugurou sua economia energética e preparou o palco para a metalurgia estelar, que gera carbono, oxigênio e ferro. A complexidade futura dependeu do minimalismo inicial. No balanço final, os primeiros átomos surgiram de um equilíbrio delicado entre expansão, resfriamento e interação nuclear. O que aconteceu em poucos minutos moldou bilhões de anos. Hidrogênio e hélio estabeleceram a base sobre a qual galáxias, estrelas e planetas seriam construídos. Do simples, emergiu o intrincado. E a história material do universo começou com um punhado de núcleos leves, precisos e suficientes. O surgimento das galáxias e a teia cósmica. No universo jovem, pequenas flutuações de densidade começaram a crescer sob a ação paciente da gravidade. Regiões ligeiramente mais densas atraíam mais matéria, realimentando o colapso e aprofundando os poços gravitacionais. A matéria escura, embora invisível, forneceu a moldura de fundo onde tudo se organizou. Halos escuros retiveram gás que escoava ao longo do espaço em expansão. Dentro desses reservatórios, a matéria bariônica começou a se acumular. Estava lançado o embrião das primeiras galáxias. Para que o gás colapsasse, era preciso dissipar calor. Choques e emissão radiativa reduziram a pressão interna, permitindo que as nuvens afundassem rumo ao centro dos halos. A rotação herdada do fluxo inicial organizou o material em discos espessos e turbulentos. Nessas estruturas, instabilidades gravitacionais semearam aglomerados. A presença de hidrogênio molecular abriu o canal de resfriamento primordial. O cenário físico para a formação estelar estava montado. As primeiras estrelas alteraram profundamente o meio ao redor. Ventos intensos e radiação ultravioleta aqueceram, ionizaram e, por vezes, expulsaram o gás das vizinhanças. Supernovas rapidamente reciclaram material, enriquecendo o ambiente com elementos pesados. Esses metais criaram novos caminhos de resfriamento.
permitindo fragmentação em escalas menores e colapsos mais estáveis. A taxa de formação estelar ganhou cadência. O ciclo de nascimento, morte e reciclagem ficou estabelecido. Em grande escala, a matéria se organizou numa rede de filamentos e nós, a teia cósmica. Filamentos canalizavam gás relativamente frio para os halos, sustentando o crescimento por longos períodos. Nos cruzamentos dessa rede, os fluxos convergiam com mais intensidade, alimentando galáxias em ritmo elevado. Entre essas estruturas, abriram-se vazios com densidade muito baixa. O universo passou a exibir um desenho em rede, com infraestrutura gravitacional bem definida. A teia tornou-se a espinha dorsal do cosmos. Fusões foram frequentes no universo jovem e moldaram a diversidade morfológica. Sistemas menores coalesciam, somando massa e momento angular, comprimindo gás e disparando surtos de formação estelar. Discos se distorciam, barras surgiam, halos eram aquecidos por marés gravitacionais. Em encontros mais violentos, discos eram apagados e surgiam elípticas vermelhas, dominadas por órbitas caóticas. Em colisões mais brandas, a espiral sobrevivia e se refinava. Da violência, emergia nova ordem. O papel dos buracos negros centrais despontou como fator regulador. Quando bem alimentados, discos de acreção aqueceram o entorno e lançaram jatos que redistribuíram energia e momento. Esse feedback podia expulsar ou aquecer o gás, freando a formação estelar e evitando crescimentos descontrolados. Em outras circunstâncias, compressões locais induzidas por choques estimularam novos nascimentos. Núcleos ativos e discos estelares entraram em diálogo dinâmico. A autorregulação tornou-se parte da história galáctica. O ambiente cósmico modulou essas trajetórias. Em aglomerados densos, marés, choques com o meio quente e interações repetidas arrancaram gás dos discos, acelerando o envelhecimento estelar. Galáxias elípticas e lenticulares se tornaram comuns nessas vizinhanças. Em regiões mais isoladas, o suprimento de gás persistiu por mais tempo, mantendo discos espirais azuis e ativas. O endereço na teia influenciou química, cor e ritmo de formação estelar. Habitats diferentes, biografias diferentes. Simulações numéricas em supercomputadores reproduziram filamentos, nós e vazios como soluções naturais das leis gravitacionais em expansão. Ao incluir gás, radiação, feedback e química, emergiram discos, elípticas, barras e anéis em proporções realistas. Curvas de luz e cores acompanharam trajetórias evolutivas compatíveis com o céu observado. Essas simulações conectaram microfísica de resfriamento a macroestruturas da teia. O esqueleto e a pele do universo passaram a ser reconstruídos. No balanço final, galáxias são produtos de alimentação contínua, encontros e autorregulação. Filamentos trazem combustível. Fusões reorganizam estruturas. Estrelas enriquecem o meio e buracos negros centrais modulam excessos. A teia cósmica dita o fluxo global, enquanto a física local escreve os detalhes. Dessa interação entre escalas nasceu a variedade que hoje observamos. E sobre o tear invisível da matéria escura, o universo teceu luz em grande escala. A expansão do universo e a descoberta do afastamento. No início do século XX, a cosmologia abandonou a ideia de cosmos estático. As equações da relatividade geral permitiam soluções dinâmicas, nas quais o espaço poderia expandir ou contrair. Georges Lemaitre foi um dos primeiros a deduzir, a partir dessas equações, que as galáxias deveriam se afastar umas das outras se o espaço estivesse crescendo. A intuição teórica não bastava, era preciso testar no céu. A pergunta mudou de se para quanto e como. A expansão passou a ser hipótese concreta. A evidência observacional decisiva veio com Edwin Hubble.
Ao combinar distâncias de galáxias, medidas por cefeidas variáveis, com seus deslocamentos espectrais para o vermelho, Hubble encontrou uma relação quase linear. Quanto mais distante a galáxia, maior sua velocidade aparente de recessão. Essa proporcionalidade, hoje chamada Lei de Hubble-Lemaître, indica que não é o vento que empurra as galáxias, mas o próprio tecido do espaço se esticando. O afastamento é geométrico, não mecânico. O universo revelou-se elástico. O deslocamento para o vermelho tem origem cosmológica. Conforme o espaço se expande, o comprimento de onda da luz é alongado. Fótons que partiram há bilhões de anos chegam hoje mais avermelhados, trazendo a assinatura da história de expansão que experimentaram no trajeto. Cada espectro torna-se um relógio de longo curso. Medir linhas de emissão e absorção, portanto, é medir a respiração do cosmos. A luz registra a memória do espaço em transformação. Para quantificar essa expansão, foi necessário construir uma escada de distâncias confiável. Cefeidas calibram as vizinhanças extragalácticas. Supernovas do tipo Ia estendem a régua para distâncias cosmológicas. Métodos como as oscilações acústicas de baryons oferecem marcos padrão em grande escala. Em paralelo, o mapeamento da radiação cósmica de fundo fixa parâmetros que alimentam os modelos de expansão. Com essas peças, a taxa de crescimento do universo pode ser estimada com crescente precisão. A cosmologia tornou-se mensurável. Durante décadas, o senso comum era que a gravidade deveria frear a expansão. Em um universo dominado por matéria, o crescimento desacelera com o tempo, ainda que não necessariamente pare. Porém, observações de supernovas distantes no fim dos anos 1990 trouxeram um choque. A luz chegava mais fraca do que um cenário em freio permitiria. A interpretação robusta era de que a expansão estaria acelerando. Surgia, assim, a necessidade de um novo componente cósmico. A história precisava de um ator invisível. Esse ator foi batizado de energia escura, um termo guarda-chuva para o efeito de uma pressão negativa que permeia o espaço. Em linguagem de relatividade, pode ser equivalente a uma constante cosmológica, uma energia do vácuo que não se dilui com a expansão. Ao dominar o orçamento de energia do universo atual, ela empurra o crescimento para um regime de aceleração. Matéria comum e matéria escura moldam estruturas, mas a energia escura dita o ritmo em larga escala. A medição precisa da taxa de expansão atual. A constante de Hubble tornou-se foco de atenção. Métodos independentes, uns ancorados no universo antigo, CMB, outros no universo tardio, supernovas, escalas padrão, convergem para valores próximos, mas exibem uma tensão estatística. Essa diferença pode refletir efeitos sistemáticos ainda não capturados, ou, de forma mais empolgante, pistas de nova física. Em ciência, bordas de incerteza são fronteiras de descoberta. A expansão continua nos ensinando por meio dos seus detalhes. A perspectiva dinâmica esclarece porque olhar longe é olhar para trás no tempo. Quanto mais distante o objeto, mais antiga é a luz que recebemos, e mais pequeno era o universo quando essa luz partiu. Assim, os levantamentos do céu constroem uma sequência histórica. Do cosmos jovem, quente e denso, ao cosmos maduro, rarefeito e acelerando. A expansão conecta observações pontuais a uma narrativa contínua. O céu profundo é um arquivo cronológico. A visão de universo em crescimento reorganiza outras partes da cosmologia. Processos como a formação de galáxias, a evolução das taxas de nascimento estelar e o papel dos buracos negros centrais precisam ser entendidos dentro de um palco que estica. Mesmo a radiação cósmica de fundo, nossa fotografia primordial,
carrega em suas anisotropias a geometria global da expansão. Dessa interação entre dinâmica do espaço e física da matéria, emerge a coerência do quadro moderno. As peças se travam mutuamente. No panorama final, a expansão não é apenas um número, mas uma história, do início quente às estruturas atuais, do freio gravitacional à aceleração tardia. Ela explica o afastamento das galáxias, a possibilidade de ler o passado no presente, expõe perguntas abertas. O que é a energia escura? Que mantém a cosmologia vibrante. Ao medir como o universo cresce, medimos também como o conhecimento se expande. E ambos, felizmente, ainda estão em pleno movimento. Energia escura, a força misteriosa que acelera tudo. Quando as supernovas distantes revelaram que o universo acelerava sua expansão, a cosmologia precisou nomear o desconhecido. Chamou-se de energia escura o agente responsável por esse empurrão silencioso. Não é uma força no sentido clássico, mas um componente do próprio tecido do espaço com pressão negativa. Em termos da relatividade, pode ser modelada como uma constante cosmológica. Sua presença altera a dinâmica global sem precisar de motores locais. O efeito aparece em toda parte, de maneira uniforme. Na prática, a energia escura funciona como uma antigravidade cósmica suave. Enquanto a matéria, comum e escura, tende a aglomerar, a energia escura favorece o alargamento do espaço. Quanto mais o universo cresce, mais esse componente domina o orçamento total. Em épocas remotas, a matéria controlava o ritmo. Nas eras atuais, a energia escura ditou a batida. É essa troca de protagonismo que explica a virada de uma expansão freada para uma expansão acelerada. O palco mudou de mãos. Existem duas grandes famílias de modelos para explicar o fenômeno. A primeira supõe uma constante cosmológica genuína, energia do vácuo com densidade fixa por unidade de volume. A segunda propõe campos dinâmicos, como o quintessence, cuja densidade evolui lentamente no tempo. Ambas conseguem reproduzir parte dos dados, mas implicam histórias diferentes para o futuro cósmico. Se o termo for exatamente constante, a aceleração tende a um regime de crescimento exponencial. Se variar, o destino pode ser mais sutil. A assinatura observacional da energia escura surge em várias frentes. Supernovas do tipo Ia atuam como velas padrão, comparando brilho intrínseco e distância. As oscilações acústicas de baryons fornecem uma régua padrão em larga escala, visível na distribuição de galáxias. O fundo cósmico de micro-ondas fixa os parâmetros iniciais e a geometria global. Junta-se a isso a contagem de aglomerados e o fraco cisalhamento gravitacional. O retrato aponta para um universo majoritariamente escuro. Em números, o quadro padrão descreve um cosmos composto por 5% de matéria bariônica, 25-30% de matéria escura e o restante de energia escura. Essa repartição não é um palpite, mas a solução comum a múltiplos conjuntos de dados. Ainda assim, o que é a energia escura permanece em aberto. Se for energia do vácuo quântico, surgem questões. Por que o valor observado é tão pequeno frente às expectativas da física de partículas? O enigma é duplo, fenomenológico e teórico. Medir a taxa de expansão hoje, a constante de Hubble, trouxe uma tensão curiosa. Métodos baseados no universo primitivo, ancorados no fundo de micro-ondas, produzem um valor. Métodos tardios, baseados em supernovas e régua acústica recalibrada, sugerem outro, um pouco maior. Essa diferença pode indicar sistemáticas sutis ou, mais instigante, nova física na transição entre eras. A energia escura seria a peça que falta ou parte de um mecanismo mais amplo? A resposta exigirá precisão e paciência. Os efeitos da energia escura não se limitam à cinemática do espaço. Ao acelerar a expansão, ela reduz a taxa de crescimento das estruturas.
Galáxias e aglomerados ainda se formam, mas mais lentamente do que em um universo sem aceleração. Esse freio de fundo afeta estatísticas de aglomerados, amplitudes de lentes fracas e a evolução de vazios. Assim, contagens de estruturas ao longo do tempo transformam-se em teste sensível do componente escuro. A dinâmica local carrega a marca do cenário global. Do ponto de vista teórico, há tentativas de explicar a aceleração sem invocar um novo componente. Modificações da gravidade em grandes escalas, teorias além de Einstein, poderiam, em princípio, reproduzir a expansão observada. Testá-las requer separar efeitos geométricos de efeitos de crescimento de estrutura, usando combinações de sondas. Até agora, a relatividade geral com um termo de energia escura tem passado nos exames mais duros, mas as portas continuam abertas para ajustes elegantes e verificáveis. O destino cósmico depende do comportamento futuro desse ingrediente. Se a densidade efetiva permanecer constante, o universo se encaminha para um cenário de Sitter, frio e rarefeito, no qual horizontes afastam regiões para sempre. Se a energia escura aumentar com o tempo de modo extremo, surgem hipóteses como o Big Rip, em que até átomos seriam desfeitos. Se ao contrário decair ou mudar de sinal, o ritmo poderá suavizar-se. Cada curva de evolução conta uma história diferente do amanhã. No balanço, a energia escura é menos um vilão e mais um editor do ritmo cósmico. Ela não apaga estruturas já formadas, mas redefine a cadência com que novas surgem. Entre observações cada vez mais precisas e modelos cada vez mais sutis, a cosmologia avança por exclusão de alternativas e síntese de evidências. Saber por que o universo acelera é entender a relação entre vácuo, gravidade e escala. E como tudo na boa ciência, a resposta virá do diálogo paciente entre céu e teoria. A formação dos elementos pesados nas supernovas estrelas são os grandes laboratórios de síntese química do universo. Em seus núcleos, a fusão de hidrogênio em hélio libera energia e sustenta o brilho por milhões ou bilhões de anos. À medida que envelhecem, estrelas mais massivas prosseguem fundindo hélio em carbono e oxigênio e assim por diante, escalando a tabela periódica até o ferro. Esse processo, no entanto, tem um limite. A fusão de ferro não rende energia, consome. Quando o núcleo atinge essa barreira, o equilíbrio interno desaba. A estrela prepara o terreno para sua morte explosiva. A supernova é a resposta violenta a esse colapso. Em frações de segundo, o núcleo central implode. Elétrons e prótons combinam-se em nêutrons e uma onda de choque nasce para fora. O invólucro da estrela é arrancado e lançado ao espaço a velocidades tremendas. Nessa fornalha transitória, densidades e temperaturas atingem valores impossíveis em condições estelares comuns. Fluxos intensos de nêutrons atravessam a matéria recém-sintetizada. As reações nucleares saltam para regimes excepcionais. É nesse ambiente extremo que os elementos mais pesados do que o ferro são forjados. O chamado processo ER, de captura rápida de nêutrons, agrega nêutrons ao redor de núcleos em tempos curtíssimos. Num piscar de olhos astrofísico, cadeias de capturas e decaimentos beta constroem núcleos massivos. Ouro, platina, urânio e uma família inteira de elementos raros emergem desse turbilhão. O universo, por um instante, faz química a jato e depois espalha o resultado por vastas distâncias. Nem toda supernova é igual. E nem todos os ambientes de processo R são idênticos. Em alguns cenários, a ejeção rica em nêutrons é mais eficiente. Em outros, menos. Há ainda outro palco para a síntese pesada, a colisão de estrelas de nêutrons. Quando duas dessas estrelas mortas se fundem, liberam jatos de matéria com excesso de nêutrons e produzem quilonovas luminosas.
Observações recentes confirmaram que esse canal também fabrica elementos pesados em abundância. O cosmos tem mais de um caminho para o mesmo fim. O resultado prático dessas explosões é o enriquecimento do meio interestelar. O gás, que antes era quase só hidrogênio e hélio, recebe uma carga de carbono, oxigênio, silício, ferro e além. Ventos de supernovas varrem regiões de formação estelar, comprimem nuvens e, paradoxalmente, podem acender novas gerações de estrelas. Em cada ciclo, a composição química média da galáxia se altera. O metal se acumula, mudando as rotas de resfriamento e as possibilidades de formação planetária. A química cósmica amadurece. A relação entre massa estelar e destino químico é direta. Estrelas muito massivas colapsam rapidamente e enriquecem cedo o ambiente, imprimindo assinaturas nas galáxias. Já populações de menor massa contribuem em ritmos mais lentos, por vias como as supernovas do tipo Ia, alimentadas por anãs brancas em sistemas binários. Essas supernovas, ricas em ferro, são fundamentais para o balanço químico tardio. A cronologia da tabela periódica em escala galáctica é um mosaico de canais e tempos de vida. Do ponto de vista observacional, traçamos essa história lendo espectros. Cada elemento deixa linhas características na luz de estrelas e nebulosas. Ao medir essas linhas em diferentes populações estelares, reconstruímos a arqueologia química da galáxia. Estrelas muito antigas, pobres em metais, exibem assinaturas de poucas gerações anteriores. Estrelas jovens, ricas em metais, denunciam um passado de repetidas explosões. A tabela periódica torna-se um calendário e cada elemento um marcador de época. A metalicidade crescente transforma profundamente a física do gás. Com mais linhas atômicas e moleculares para emitir radiação, o resfriamento se torna mais eficiente em diversas temperaturas. Nuvens podem fragmentar em escalas menores, favorecendo o nascimento de estrelas menos massivas e de vida longa. Discos protoplanetários passam a contar com silicato, gelo e compostos complexos. Rochas, núcleos metálicos e atmosferas ricas tornam-se plausíveis. A ponte entre química estelar e geologia planetária se consolida. Há, contudo, perguntas em aberto. Qual a fração exata de elementos pesados produzida por supernovas de colapso versus por fusões de estrelas de nêutrons? Como variam essas contribuições ao longo da história cósmica e em ambientes distintos? Levantamentos espectroscópicos extensos e detecções de ondas gravitacionais ajudarão a refinar esse balanço. Ao combinar astronomia multimensageira com modelos de evolução química, aproximamo-nos de um inventário mais preciso. O quebra-cabeça está sendo montado peça a peça. No balanço final, cada átomo pesado do nosso corpo carrega a assinatura de uma catástrofe antiga. O cálcio dos ossos, o ferro do sangue, o ouro nas alianças, tudo isso foi forjado em estrelas que morreram ou em estrelas de nêutrons que se chocaram. A vida neste planeta é uma consequência remota de eventos explosivos. Quando olhamos o céu noturno, vemos não apenas luz, mas história material. E ao compreender as supernovas, entendemos como o universo transformou fogo em química e química em mundos. Buracos negros, quasares e os núcleos ativos do universo. No coração de muitas galáxias, incluindo a nossa, reside um buraco negro supermassivo. Quando grandes quantidades de gás, poeira e até estrelas se aproximam demais, formam um disco de acreção quente e turbulento. O atrito nesse disco converte energia gravitacional em radiação que pode ultrapassar, em brilho, toda a galáxia hospedeira. Surge então um núcleo ativo de galáxia, ou AGN, é o motor central alimentado pela queda de matéria. Um farol cósmico aceso por gravidade extrema. Entre os AGNs, os quasares são os mais luminosos e distantes.
Observados sobretudo no universo jovem, eles revelam buracos negros crescendo a ritmos formidáveis. Seu brilho atravessa bilhões de anos-luz e permite sondar o gás intergaláctico ao longo da linha divisada. Cada espectro de quasar funciona como um arquivo do passado. Absorções estreitas traçam a química e a ionização do meio. São lanternas naturais para mapear a teia cósmica e testemunhas do auge do crescimento galáctico. A diversidade aparente de AGNs esconde uma física unificadora. Em linhas gerais, há um buraco negro central, um disco de acreção e, em muitos casos, um touro de poeira envolvendo a região interna. Dependendo do ângulo de visão, vemos diferentes assinaturas. Seyferts, com linhas largas ou estreitas, quasares ofuscantes, blazares com jatos apontados quase na nossa direção. O modelo de unificação explica boa parte dessa variedade. Orientação e obscurecimento moldam o que observamos. Jatos relativísticos, quando presentes, adicionam espetáculo e complexidade. Lançados das vizinhanças do disco por campos magnéticos torcidos, eles transportam energia e partículas por centenas de milhares de anos-luz. Em blazares, a emissão é amplificada pelo efeito relativístico de feixe. Em radiogaláxias, lóbulos inflados nos arredores registram a injeção contínua de energia. Esses jatos impactam o gás do halo, aquecem o meio e podem inibir a formação estelar. É feedback em escala galáctica. A taxa com que um buraco negro pode engolir matéria é limitada pelo chamado limite de Eddington. Acima dele, a pressão da radiação tende a expulsar o gás que tenta cair. Muitos quasares operam próximos a esse regime de alto rendimento. Outros, em modo faminto, brilham muito menos, apesar da grande massa central. Transições entre estados ricos e pobres em acreção ajudam a explicar ciclos de atividade. Galáxias alternam fases de crescimento e repouso. É um metabolismo cósmico. Medir massas de buracos negros em AGNs exige técnicas indiretas. O mapeamento por reverberação mede atrasos entre variações do contínuo e das linhas largas, estimando o tamanho da região emissora e a velocidade do gás. Com isso, infere-se a massa central. Em galáxias mais próximas, a dinâmica de estrelas e gás ao redor também fornece estimativas. Surge então a correlação MS, ligando a massa do buraco negro à dispersão de velocidades do bojo estelar. Indício de coevolução núcleo-galáxia. Os AGNs deixam marcas por todo o espectro eletromagnético. Raios-X traem o gás mais interno aquecido a dezenas de milhões de graus. Ultravioleta e óptico vêm do disco e de nuvens fotoionizadas. Infravermelho revela o touro de poeira aquecido. A leitura multicomprimentos de onda é essencial para separar componentes e entender a geometria. Cada faixa conta uma parte da história. Juntas, compõem o retrato físico do motor central. A ativação de um núcleo depende de combustível e gatilhos dinâmicos. Fusões galácticas e perturbações de maré canalizam gás para as regiões internas, alimentando o disco de acreção. Mesmo sem grandes colisões, instabilidades de barras e espirais podem drenar material para o centro. Quando o tanque enche, o AGN acende. Quando esvazia, apaga. Esse acende e apaga ao longo de centenas de milhões de anos regula quão rápido a galáxia cresce. O núcleo trabalha como termostato gravitacional. No universo jovem, quasares foram agentes de transformação. Sua radiação dura e jatos contribuíram para aquecer o meio intergaláctico, afetando o ritmo de colapso de pequenas estruturas. Ao mesmo tempo, sua luz permitiu medir a reionização e a química primordial. Em escalas galácticas, o feedback de AGNs é peça-chave para explicar por que galáxias massivas param de formar estrelas e envelhecem.
Sem esse freio, modelos numéricos superproduzem estrelas. O motor central resolve a conta. No balanço final, buracos negros ativos não são apenas consumidores de matéria, são editores do crescimento cósmico. Ao converter queda gravitacional em radiação e jatos, eles influenciam a formação de estrelas, a temperatura do gás e a química do ambiente. Quasares iluminam o passado distante. Seyferts e Blazares revelam a física íntima do disco e dos jatos. E a correlação entre núcleo e bojo confirma a coevolução. Onde há um AGN, há um diálogo contínuo entre gravidade, luz e estrutura. A formação de planetas e sistemas estelares. Sistemas planetários nascem em berçários escuros, nuvens moleculares frias, vastas e tenuemente iluminadas. Pequenas perturbações, choques de supernovas ou marés de vizinhos comprimem trechos dessas nuvens. A gravidade toma a dianteira e inicia o colapso do gás e da poeira. Pela conservação do momento angular, o material em queda se achata em um disco giratório. No centro, acende-se uma protoestrela envolta por um casulo de poeira. Ao redor, o disco protoplanetário é a oficina onde planetas tomam forma. O disco mistura gás, gelo e grãos minerais microscópicos que colidem e aderem. Em escalas de milhares de órbitas, agregados crescem de milímetros a centímetros, depois a seixos e rochas. O regime de Pebble Accretion acelera a coleta de material por corpos embrionários. Onde a densidade é maior e o atrito com o gás ajuda, pedaços se aglutinam em planetesimais de quilômetros. A partir daí, a gravidade local entra no jogo. Núcleos protoplanetários passam a varrer o entorno com eficiência crescente. A linha de gelo do disco, onde a água congela, marca um divisor de abundâncias. Dentro dela, domina material rochoso. Gelos de água, amônia e metano ampliam a oferta sólida. Núcleos, além da linha de gelo, acumulam massa mais rapidamente. Ao atingir algumas massas terrestres, podem prender grandes envoltórios de gás e tornar-se gigantes. Perto da estrela, a escassez volátil favorece mundos rochosos. A arquitetura resultante reflete temperaturas, composição e ritmo de acreção do disco. Dois caminhos principais competem para formar planetas gigantes. No Core Accretion, um núcleo sólido cresce até capturar gás em escala maciça. No Disk Instability, trechos do disco colapsam gravitacionalmente em blocos gasosos quase de imediato. Observações sugerem que o primeiro é comum, especialmente em discos de longa vida. O segundo pode operar em discos massivos e frios. Ambos dependem do cronômetro cruel. O gás dissipa-se em poucos milhões de anos. A migração planetária é quase inevitável em discos cheios de gás. Interações gravitacionais com espirais do disco trocam momento angular entre planeta e gás. Gigantes recém-nascidos podem espiralar para dentro, cruzando a linha de gelo e ancorando-se perto da estrela. Surgem os Júpiteres quentes, que desafiaram expectativas iniciais. Migração também esculpe ressonâncias, alinhando períodos orbitais em razões simples. O mapa final de órbitas é um palimpsesto de empurra-puxa gravitacional. Na zona interna, rochas colidem em um balé de construção e destruição. Embriões do tamanho de Marte se formam e, em dezenas de milhões de anos, fundem-se em planetas terrestres. Impactos gigantes moldam massas, rotações e inclinações. Parte da água e dos voláteis é entregue por asteroides ricos em hidratos e, em menor medida, cometas. O Late Venir adiciona metais siderófilos às crostas jovens. O resultado, quando a poeira assenta, são mundos sólidos com histórias térmicas únicas. Enquanto isso, o disco se dissipa por fotoevaporação, ventos e acreção estelar. O gás rareia, as pressões caem e migrações enfraquecem. O que resta é um sistema em fase de lapidação dinâmica.
Resíduos formam cintos de asteroides e de Kuiper, testemunhos do canteiro de obras. Interações seculares e ressonâncias refinam excentricidades e inclinações. Em alguns casos, instabilidades tardias reembaralham órbitas. A aparente ordem final é fruto de muitas tentativas e poucos sobreviventes. Observacionalmente, a história deixou impressões digitais. O ALMA fotografa discos com anéis e lacunas, trilhas prováveis de planetas em formação. Missões como Kepler e TESS mapearam milhares de exoplanetas por trânsitos, revelando superterras, mini-Netunos e ressonâncias surpreendentes. Velocidade radial mede oscilações estelares causadas por planetas invisíveis. Imagens diretas capturam gigantes jovens ainda quentes. Cada técnica ilumina um capítulo da mesma narrativa. No balanço, a formação de sistemas estelares combina leis simples e contingências delicadas. Gravidade e conservação do momento angular fornecem a moldura. Resfriamento, migração e colisões escrevem os detalhes. Do pó nascem planetesimais. Dos planetesimais, mundos. Dos mundos, climas e geologias. Cada sistema é um experimento natural conduzido por milhões de anos. E cada planeta, um arquivo de como um disco de poeira virou história sólida, com oceanos, montanhas e, às vezes, possibilidades de vida. O surgimento da vida como consequência cósmica. A vida começa muito antes de qualquer planeta firme sob os pés. Nas fornalhas estelares nascem carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Nas explosões de supernovas e nas fusões de estrelas de nêutrons, esses elementos se espalham. Grãos de poeira carregam gelo, moléculas simples e aromáticas pelo meio interestelar. Em nuvens moleculares frias, reações lentas constroem tijolos orgânicos. Quando uma fração dessa nuvem colapsa, forma uma estrela e um disco protoplanetário. A química cósmica passa a ter endereço. Em discos ao redor de estrelas jovens, superfícies de grãos atuam como laboratórios. Água, metanol, formaldeído e cianetos aderem, reagem e são irradiados. Congelamentos e descongelamentos geram novos arranjos moleculares. Choques térmicos, raios ultravioleta e partículas energéticas reprocessam materiais. Cometas e asteroides preservam parte desse inventário. Mais tarde, entregam-no a mundos recém-nascidos. Em planetas rochosos, na zona temperada, água líquida pode persistir por longos períodos. A água organiza, solubiliza e estabiliza moléculas complexas, além de facilitar transporte iônico. Superfícies minerais oferecem sítios catalíticos e seleção de quiralidade. Gradientes de temperatura e salinidade criam microambientes reativos. Vulcanismo e marés renovam superfícies e disponibilizam redutores e oxidantes. O planeta torna-se um reator de longa duração. A origem da vida exige energia aproveitável e mecanismos de dissipação. Luz estelar fornece fótons, geotermia oferece calor e gradientes. Relâmpagos, impactos e radiação de fundo disparam sínteses rápidas. Interfaces rocha-água criam desequilíbrios redox que alimentam química orgânica. Em charcos sujeitos a ciclos de molha e seca, polímeros podem se alongar e concentrar. A termodinâmica não proíbe a vida. Ela orienta caminhos plausíveis. 2 cenários ganham destaque como berços plausíveis. Fontes hidrotermais alcalinas, com poros minerais, fornecem gradientes de pH e potenciais elétricos, lembrando baterias naturais. Lagos rasos, intermitentes, expostos a UV, favorecem desidratação seletiva e montagem de nucleotídeos e peptídeos. Em ambos, vesículas lipídicas surgem espontaneamente e compartimentalizam reações. Protocélulas rudimentares ganham contornos. A habitabilidade de longo prazo depende de um planeta ativo. Tectônica de placas recicla crosta.
regula CO2 via intemperismo e estabiliza clima em escalas geológicas. Um campo magnético protege a atmosfera de ventos estelares, preservando água e voláteis. A relação entre oceano, rocha e céu fecha ciclos biogeoquímicos. Sem amortecedores, extremos seriam duradouros. Vida durável pede manutenção planetária. Quando a fotossíntese oxigênica surge, a biosfera amplia drasticamente sua fonte de energia. O oxigênio acumulado altera oceanos e atmosfera, abrindo caminho à respiração aeróbica. Crises transitórias acompanham a transição, mas novos nichos emergem. A vida reconfigura o planeta e o planeta retroage na vida. Coevolução geobioquímica prepara terreno para complexidade multicelular. A luz passa a mover montanhas invisíveis. Do ponto de vista cósmico, ingredientes terrestres não são raros. Água, carbono, rochas e energia estelar moderada estão por toda parte. Exoplanetas temperados são numerosos. Luas geladas com oceanos internos parecem plausíveis. Mesmo sob gelo, quimiossíntese pode sustentar ecossistemas. Há muitas janelas para a bioquímica funcional. A vida pode ser menos exceção e mais consequência estatística. Detectar vida além da Terra exige contexto e cautela. Gases em desequilíbrio, como oxigênio com metano, pedem explicações combinadas. Espectros de trânsito e reflexão, variações sazonais, assinaturas de nuvens e polarização compõem o diagnóstico. Falsos positivos existem e exigem múltiplas linhas de evidência. No balanço, a vida aparece como continuidade da química em ambientes que mantêm gradientes. Onde a energia encontra memória, a seleção escreve história. O que sabemos e o que ainda não sabemos sobre a origem de tudo. Hoje, o quadro cosmológico padrão descreve um universo em expansão que começou quente e denso, evoluiu, resfriou e formou estruturas. Essa narrativa é sustentada por 3 pilares observacionais: a radiação cósmica de fundo, as abundâncias da nucleossíntese primordial e a relação distância-deslocamento para o vermelho de galáxias e supernovas. Em conjunto, essas evidências costuram uma história coerente desde centenas de milhares de anos após o início. A teia cósmica, vista em mapas de grande escala, corrobora a gravidade moldando matéria. O passado não é apenas teoria, está gravado em luz. Sabemos que as pequenas flutuações de densidade foram as sementes das galáxias. Medimos suas assinaturas na radiação de fundo e nas oscilações acústicas de baryons. Entendemos, em linhas gerais, como halos de matéria escura canalizam gás e sustentam o crescimento de discos, bojos e elípticas. Observamos a reionização progredindo, a formação estelar variar com o tempo e o feedback de buracos negros centrais modular o ritmo. Vemos, portanto, uma árvore genealógica das estruturas. O esqueleto invisível e a pele luminosa se encaixam. Também sabemos que elementos leves surgiram nos primeiros minutos e que os pesados vieram depois, em fornalhas estelares e eventos catastróficos. Espectros de estrelas antigas contam a arqueologia química das galáxias. Discos protoplanetários mostram anéis e lacunas onde planetas nascem. Exoplanetas revelam arquiteturas variadas, de mundos rochosos a gigantes migrados. A cadeia poeira, planetesimais planetas, deixou impressões em cada etapa. A transição do simples ao complexo é observável. Há, contudo, lacunas fundamentais. Não sabemos o que, de fato, iniciou a inflação, nem se ela ocorreu exatamente como imaginamos. Falta uma teoria de gravidade quântica que descreva o regime de energias máximas, quando espaço e tempo deixam de ser suaves. A singularidade do início é mais um rótulo para nossa ignorância do que um objeto físico. Também não compreendemos plenamente a assimetria matéria-antimatéria.
Porque o universo ficou com um pequeno excesso de matéria. A matéria escura é evidência robusta, mas sua natureza permanece oculta. Procuramos partículas candidatas com detectores subterrâneos, colisores e sinais astrofísicos, sem confirmação direta até agora. A energia escura que acelera a expansão é ainda mais misteriosa. Constante cosmológica, campo dinâmico ou ajuste da própria gravidade em grandes escalas. Atenção nos valores da constante de Hubble. Pode ser pista de nova física ou ruído sistemático. Aqui, margens de erro são fronteiras de descoberta. No alvorecer cósmico, faltam detalhes sobre as primeiras estrelas, população terceiros e suas massas típicas. Sabemos que enriqueceram o meio e acenderam a reionização, mas a cronologia fina, a topologia das bolhas ionizadas e a transição para populações metálicas ainda estão sendo refinadas. Também buscamos entender como buracos negros supermassivos cresceram tão cedo. Sementes massivas, colapsos diretos, cadeias de fusões rápidas. O JWST e futuros observatórios estão empurrando essa janela para mais longe. Em escalas galácticas, modelos reproduzem tendências, mas enfrentam desafios de microfísica. Turbulência, campos magnéticos, radiação e poeira interagem em múltiplas fases do gás. Simulações precisam fechar a conta entre precisão e escalas. O feedback que funciona estatisticamente pode falhar em detalhes locais. A ponte entre nuvens que colapsam e leis de formação estelar universais ainda está em construção. A realidade é multifásica. Nossas equações necessariamente são resumidas. Quanto à vida, reconhecemos caminhos plausíveis do pré-biótico ao biológico e detectamos muitos mundos potencialmente temperados, mas nenhuma biosinal inequívoca além da Terra. A definição operacional de habitável amadurece com geologia, atmosferas e magnetosferas. Separar sinais biológicos de falsos positivos exige múltiplas linhas de evidência. Nesse tema, a estatística ainda é cruel. Um exemplo confirmado não permite inferência cósmica. Precisamos de mais dados, mais longe e com mais resolução. O futuro próximo trará instrumentos que miram justamente nossas dúvidas. Missões como Euclid, Roman e pesquisas em solo mapearão a geometria, testando energia escura e gravidade. CMBS-4 refinará a física do universo primordial. O SK cartografará gás neutro ao longo de eras. LISA ouvirá fusões massivas em ondas gravitacionais. Juntos, esses projetos transformam perguntas em números. E números em ciência viram novas perguntas melhores. No balanço, sabemos o suficiente para contar uma história contínua do calor ao brilho, do ruído ao desenho. Mas ignoramos o bastante para mantê-la aberta, viva e empolgante. A cosmologia moderna é um mapa com áreas bem traçadas, margens borradas e cantos em branco. É nesse contorno entre certeza e mistério que a pesquisa prospera. E é aí que a narrativa do universo mantém sua força. Cada resposta amplia o quadro e, ao mesmo tempo, revela novas portas por abrir. Chegamos ao fim desta jornada, do primeiro brilho do cosmos às perguntas que ainda nos movem. Se este conteúdo, conte pra gente nos comentários qual parte mais te surpreendeu nesta viagem. Sugira também novos temas: origem da inflação, matéria escura, vida em exoplanetas. Você escolhe o caminho. Se estiver usando para estudar, marque os trechos favoritos e compartilhe com quem ama ciência. Vamos seguir criando vídeos com narração serena, imagens 2D e som de chuva para acompanhar seu descanso. Cada apoio seu nos permite pesquisar mais, escrever melhor e produzir com ainda mais cuidado. Obrigado por dedicar seu tempo para olhar o céu conosco, com calma e curiosidade. Até o próximo capítulo. O universo continua, e nossa história com ele também.